Sou Leonardo Barros, presidente da X. Estamos aqui em mais um episódio do MesaCast da X, um canal que objetiva distribuir informação para o público especializado, mas também para o grande público, informações, dados, curiosidades, às vezes, a respeito aí do geoprocessamento, sensoriamento remoto, comunicação satelital, as várias aplicações cada vez mais presentes nas nossas vidas, no nosso cotidiano, que são cada vez mais influenciados pelo setor espacial. Hoje aqui conosco nós contamos com a presença de um convidado muito especial, um profissional com larga experiência. Nem é bom falar, às vezes, quanto tempo, né? Mas, brincadeiras à parte, com larga experiência no setor espacial, no setor de geração de dados, observação da Terra, conectividade, telecomunicações, enfim, passando conosco aqui em Brasília apenas 2 dias, retornando para casa, Lima, Peru. O Oscar. Seja muito bem-vindo, Oscar. Muito obrigado, Leonardo. Muito obrigado pelo convite e prazer estar aqui. Ótimo, excelente. Para nós é poder contar com a sua bagagem, literalmente sua bagagem internacional, não só aqui na América do Sul, mas por todos os continentes. Vai ficar mais claro, vocês vão concordar comigo quando eu falo por todos os continentes. Daqui a pouco o Oscar vai se apresentar melhor. A posição atual do Oscar, né? Ele trabalha numa empresa muito pouco conhecida aqui no Brasil, mas uma empresa, como vocês vão perceber ao longo aqui da nossa conversa, muito interessante. Uma empresa australiana, salvo engano, o Oscar me corrige depois, mas sediada em Adelaide, né, na Austrália, e uma empresa que é focada, eles estão colocando, já está em órbita, cerca de 30 satélites, e crescendo uma constelação focada em IoT. IoT, para aqueles que não estão familiarizados com essa sigla, é a internet das coisas. A gente também dá uma palhinha daqui a pouco, explicando um pouquinho melhor o que é esse internet das coisas. Oscar, mais uma vez, seja bem-vindo. Gostaria de fazer uma pequena apresentação, tanto da sua pessoa quanto da Miriota, para o nosso público entender como é que vai ser essa nossa conversa aqui hoje. Perfeito. Não, muito obrigado. Obrigado, Leo. Não, exatamente. Bom, meu nome é Oscar Delgado, sou diretor da América Latina da Miriota. Colaboramos aí na gestão desde o México até o Chile, são 23 países. Estou 1 ano e meio. Sou um profissional já de 32 anos de experiência. Falo um pouco de português, que eu morei no Brasil muitos anos, por questões familiares também. Meus filhos são do Brasil, eu venho com muita frequência. Eu estudei aqui, sou engenheiro elétrico, tenho um par de especializações, e tudo já neste setor, chamemos assim, aeroespacial, satelital, em torno de 18 anos. Muito focado na parte de telecomunicações e na parte do que hoje chamamos de IoT, né? O que antigamente se chamava de telemática, ou M2M, machine to machine, etc. Neste momento, estamos em pleno desenvolvimento da internacionalização de uma empresa australiana que chama Miriota. Ela vem, como o Leo comentou muito bem, ela fica no sul da Austrália, numa pequena cidade, não é tão pequena, que se chama Adelaide. A Austrália é muito mais do que unicamente Melbourne ou Sydney ou Brisbane, que é muito conhecido pelas praias aí que todos nós vemos. Lindíssimas. Lindíssimas, por sinal. Por que em Adelaide? De onde surgiu esta empresa? Esta empresa já tem 11 anos de vida. Não é uma empresa de 1 ano, de 6 meses, 2 meses. Não é uma empresa que não vai estar aqui. Ela iniciou seu processo de internacionalização mais ou menos uns 3 anos atrás e um foco muito grande na América Latina. Estamos montando nossa estrutura, já temos uma equipe bem interessante, inclusive com presença aqui no Brasil, no México, na Argentina e em outras regiões. Mas ela surgiu no sul da Austrália porque na cidade de Adelaide se encontra todo o centro de engenharia e o setor aeroespacial. De fato, a Miriota ela fica dentro da Agência Espacial da Austrália, inclusive na própria estrutura. É uma empresa que começou, obviamente, com uma série de tecnologias que já comentarei, mas essa é, de uma maneira geral, a nossa organização e esse é meu background. Estou com o maior prazer de uma parada muito rápida, atendendo ao convite aí do Leo e da sua organização. Muito obrigado. E, por favor, estou à disposição para que a gente possa trocar algumas ideias, algumas experiências. Muito obrigado, Oscar. Como eu comentei, eu acho que esse MesaCast, nós vamos ter uma oportunidade de explorar um pouquinho, dentro do tempo que nós temos, de explorar um assunto
ainda de pouco conhecimento, né? E principalmente quando você joga o tema internet das coisas ainda linkado ao setor espacial, né? O setor espacial como provedor, né? Como um meio de viabilizar, o Oscar vai explicar isso melhor, a aplicação ou as várias aplicações de internet das coisas. Algumas eu tenho certeza que vocês nem imaginam. Né? O Exatamente. Oscar estava me falando um caso interessante agora dos camelos, tem uma demanda, uma coisa, né? Tem, nesse mundo de IoT é realmente sensacional. Isso, o que me fez, uns 18 anos atrás, mudar de área. Eu trabalhava na área de informática, tecnologia, trabalhei com data center, telecomunicações, consultoria, etc. E voltei um pouco às minhas raízes de engenharia e entrei nessa área de que hoje se chama de IoT e estou fascinado, sou um eterno otimista. Mas, realmente, esta tecnologia é o que eu chamo na parte espacial, na qual a X é uma das experts aqui na América Latina, sem dúvida alguma, não há dúvida. Eu diria que é o casamento perfeito com a IoT, enquanto a parte espacial te faz uma confirmação com informações valiosíssimas, o que eu chamo a vista de helicóptero de cima da floresta. O IoT te permite fazer a confirmação daquilo que você vai encontrar no solo, confirmação daquilo que são as grandes características que você detecta aeroespacialmente, e quando você junta essas duas informações, cria algo que eu chamo a magia. A A riqueza. É o fato de que você pode mostrar para a entidade, para o cliente, enfim, que te solicita informações que vai aumentar a eficiência dele, e você faz um pulo exponencial no benefício que você vai poder dar com esse nível de informação. No fim do dia, o que a gente chama hoje de Internet das Coisas, e também existe Internet das Coisas e o Internet das Coisas industrial, ok? Muito focada para a indústria. Quando você pega esse mix da parte espacial com a parte de confirmação de dados do solo, aí o que ocorre, o que eu chamo a magia, o casamento perfeito. Ótimo, interessante. Oscar, você resumiu, você introduziu o tema de maneira ótima, né? Ou seja, a X, a gente tradicionalmente bastante reconhecida aqui no Brasil, principalmente na estrutura de governo brasileira, né? É como uma empresa que aplica e executa o sensoriamento remoto orbital, ou seja, para aqueles que, mais uma vez, só recapitulando, a detecção de mudanças ou a verificação de como está se dando o uso e a ocupação do solo por meio de imagens. Eu gosto muito de chamar de dados, mas para ficar mais claro aí para o público, imagens de satélite, sejam óticos, seja radar, etc. E vocês devem concordar que cada vez mais a demanda por controles, por rastreabilidade, por uma informação mais fidedigna a nível temporal ou mais detalhada, né, vem através de sensores terrestres instalados, né, fisicamente ou até instalados, eu vou botar aqui entre aspas, né, implantados, o termo correto, por exemplo, em animais, né, no caso, monitoramento de rebanhos, por hipótese, né? E aí, como o Oscar comentou, essa integração do dado amplo, né, distribuído em centenas de milhares, muitas vezes aqui no Brasil, em milhões de quilômetros quadrados, uma coisa que é difícil até de imaginar esse tamanho todo. Exatamente. Né? Exatamente. Com um detalhe da informação eu vou mais uma vez ilustrar, de uma bomba que está instalada num determinado poço no meio do Nordeste brasileiro. Quando você junta, você une essas duas informações, você sai de um contexto geral e chega, como eu falei, no detalhe de uma localização que, sei lá, está ocupando literalmente 1 metro quadrado, que seja, ou menos que isso. É difícil de imaginar. Usamos a expressão riqueza, né, Oscar? Exatamente, porque te permite você fazer o que eu chamo, desculpem o meu português, um passo além. Por quê? Porque você já tem a visão que comentei, a visão do helicóptero na floresta, mas agora você quer ir na floresta e botar o pé dentro, para verificar o que está ocorrendo, a confirmação da umidade nesse metro quadrado, ok? Quando você consegue fazer isso, vamos colocar alguns pequenos exemplos. Imagina uma situação que você precise
ter a informação de poços artesianos do volume de água que está saindo, mas é no meio do nada. E não existe um poço, existem milhares de poços no Brasil. Tem poços que vale a pena você fazer a monitoração no momento imediato e tem poços que vai ser ao longo do tempo. Como você vai estar no lugar e dizer, quero ligar ou desligar a bomba, quero ligar ou desligar um comportamento de um sensor. Como você vai fazer isso se você não está aí do lado? Só tem um jeito, com alguma informação que te permite chegar nesse ponto. O que eu chamo é o braço. Chegar o braço até lá e tomar essa ação. Como você vai fazer isso se é um lugar que não tem comunicação, não tem celular, não tem nenhuma rede privada de outra tecnologia, chamemos de diversas tecnologias que pode ser Sigfox, LoRa, uma rede privada, não tem rede celular. O que você vai fazer? A única alternativa viável é fazer via satélite. Essa tecnologia já existe, eu diria, faz umas 2 décadas. A grande questão é que hoje já é possível fazer isso economicamente viável por algo miniaturizado. Eu vou mostrar algo que trouxe para vocês aqui da Austrália. Isto que está aqui, não sei se o pessoal poderia colocar para mostrar, ou aqui meu dedo, tá? Isto aqui é um chip, isso aqui é um elemento de comunicação miniaturizado que você pode colocar diretamente dentro ou do lado de um sensor, integrá-lo e captar diretamente o satélite. Puxa, Oscar, mas desse tamanho de um dedo? Falei, é. E a maior vantagem, custo baixo. É viável começar a fazer isso. Antigamente não era viável, porque era muito caro. Hoje você consegue fazer já sensor a sensor ou em concentradores. Já não dá para fazer a amostragem dos pontos principais. Hoje você pode começar a fazê-lo de maneira pré-massiva, que eu chamo, ou indo às vezes a massivo, porque economicamente é viável. Isso já começou a ocorrer em diversos lugares para monitoramento de bombas, estado de saúde, de diversos elementos. Por exemplo, você pode colocar em monitoração de gado. É possível criar tecnologia que não precise ter painel solar nem elementos de energia externa durante anos. Este elemento que eu tenho aqui na mão permite, por exemplo, você usar ele com pilhas. Sabe aquela pilha de controle remoto, aquela pilha AA, que a gente chama, as antigas diversas marcas? Se você consegue colocar uma pilha que hoje se encontra em qualquer lugar de lítio, que caiu muito de preço, você consegue colocar isto de autonomia de 4 a 8 anos. Isso é impressionante. Imagina, muitos de nós não percebemos a importância disso. Imagina você não ter que ir durante 8 anos a um lugar para trocar a bateria, para limpar os painéis solares, que eles ficam sujos. Quando cai chuva, cai folha, eles ficam cobertos e diminui a eficiência dele. Até que um momento a bateria que carrega esse painel solar acabou e alguém tem que ir lá para limpar. Todo mundo esquece esse tipo de custos. Mas hoje existe essa tecnologia. Essa tecnologia é que permite colocar a confirmação do dado que especialmente você detectou ou que você sugeriu. Quando você junta essas duas coisas, já comentei, ela é fantástica. Realmente, mais uma vez, muito interessante. Oscar, um outro aspecto aí trazendo essa realidade, a Ex é uma empresa de atuação no Brasil. Vou focar um pouquinho agora no Brasil a nossa conversa. Sempre vem, a gente está muito acostumado no Brasil, por exemplo, na parte de telefonia móvel, cobertura, tem cobertura. Se tem, a qualidade da cobertura é boa, não é boa, consegue executar uma transmissão de dados, não consegue, etc., né? Estou fazendo aqui, gente, uma analogia à telefonia móvel, mais uma vez para facilitar a interpretação, que é uma coisa presente no dia a dia de qualquer cidadão. Muito bom. Nesse sentido, a disponibilidade dessa cobertura para, nos dois sentidos, tanto enviar um comando para um dispositivo que está instalado remotamente, quanto receber um dado adquirido por a bidirecionalidade. Isso mesmo. Que é outro aspecto interessante, às vezes, que pouca gente pode saber. Eu aqui, de Brasília, numa central de comando, eu posso estar enviando linhas de comando ou ordens. Abertura de uma válvula, fechamento de uma comporta. Aumentar a pressão, diminuir a pressão, etc., para milhares, milhões de dispositivos espalhados em todo o território brasileiro. E território eu não estou falando só em terra, offshore também. Né? Ou seja, no mar, offshore, no mar. Falando de Brasil, né? Que é uma discussão muito comum, cotidiana. Ah, tá ruim, tá bom, não tem.
Como é que você avalia esse nível de cobertura sobre o território brasileiro? Olha, eu me formei aqui no Brasil, estudei, eu morei por mais de 30 anos no Brasil, não moro mais no Brasil faz 7 anos, venho com muita frequência, eu normalmente venho mais de 6, 7 vezes por ano no Brasil, então eu tenho muita proximidade, até por questões familiares, meus filhos moram aqui. O Brasil é um país fantástico, mas quando você faz uma radiografia da cobertura de comunicação para você poder ter conectividade de dados, Certo? ela cresceu muito nos últimos anos, mas o volume de lugares onde não tem comunicação hoje é monstruosa. Sim. Eu vou dar um exemplo de fora do Brasil, do mundo, e vamos chegar no Brasil. Por exemplo, se você pega o planeta Terra, a área física, geográfica do planeta As Terra, superfícies a emergentes. superfície, todo que é terra, só 10% da terra do mundo tem comunicação celular. Eu vou repetir isso. Se você É um pega dado impressionante. toda a área do mundo, continente americano, latino-americano, Norte-América, Ásia, Europa, inclusive a China, todos os lugares, só 10% do mundo tem comunicação celular. Depois de todo esse tempo, Depois todo de esse todo investimento. esse tempo, tá? O Brasil, incrivelmente, tem uma cobertura interessantíssima, mas é que ele é muito grande. A telemetria satelital, a comunicação de IoT satelital não vem substituir isso, vem complementares. As duas tecnologias trabalham em conjunto sem nenhum problema. Bem complementar. Então, muita gente me diz, mas Oscar, vem para vocês concorrerem com as empresas de celulares. Não é isso, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Vem ajudar a que as empresas de comunicações possam estender. E sejamos realistas e práticos. Qualquer entidade que queira colocar um elemento de comunicação, e aí coloco qualquer operadora celular, qualquer, ou uma monstruosa ou uma pequena, ela só vai colocar uma torre de transmissão, as chamadas as ERB, estações rádio base que iluminam a comunicação, se for economicamente viável ao longo do tempo. Senão, no final, sejamos realistas. Como a gente sempre fala, alguém tem que pagar a conta. Alguém tem que pagar a conta. Não adianta. Ou existe um subsídio, ou alguém tem que pagar a conta. Mas o que você faz quando tem regiões monstruosamente grandes? Fazendas de centos de milhas de hectares, como tem o Brasil. Uma operadora de celular, se ela não tiver elementos a monitorear em volume, quem vai pagar a conta? Aí fica difícil. Quando você tem satélite deste tipo, você pode ter um elemento a fazer esse tipo de comunicação e você coloca, é economicamente viável. E aí você pode começar a expandir para outros pontos. Então, ela complementa as operadoras celulares ou qualquer outra rede que possa ter. Pode complementar a rede LoRaWAN, pode complementar a rede Sigfox, pode complementar a rede celular. E aí coloca todos os sabores. 2G, se ainda tem pontos 2G. Não. 3G, 4G, no 5G. Brasil. Desligou? Curiosamente, então- essa semana passada, eu tive a informação que Opa! o 2G não existe mais. no Finalmente. Brasil. Maravilha. Então, de 3G para cima deve ter. Perfeito. Exatamente. Entendeu? Então, só que ainda tem muito lugar. Porque no final de contas tem que ser economicamente viável, como qualquer business. Então, essa tecnologia satelital vem complementar. Esse mesmo efeito que ocorre aqui no Brasil ocorre em outras regiões do mundo, grandes países, tá? É um problema terrível. Ocorre no Canadá, nos próprios Estados Unidos. Imagino. Oscar, como assim que tem parte dos Estados Unidos que não tem comunicação? Está cheio. Tá cheio. Você vai embora para dentro, você sai das grandes cidades? Tem. Para a África nem se fala. Mesmo tem certas regiões da Europa, o norte da Europa, a Oceania inteira, parte da Ásia. Você vai embora para a Tailândia, você vai embora para regiões como, por exemplo, Vietnã, você vai embora à própria China. Por quê? Porque quem vai pagar a conta de tudo isso? É lógico. Então, respondendo o teu comentário, como é que fica essa questão de comunicação com outras redes atuais? É um complemento. Basicamente é um complemento. E a Miriota, a nível de cobertura, essa constelação de satélites, até você comenta um pouquinho Sim, o sim. que é essa constelação. Bom, nós A temos... gente pode contar com ela no Brasil de fato? Está operante? A ver, O nosso território está coberto ou parcialmente coberto? claro, Comenta um pouquinho disso. excelente pergunta. Vamos lá, boas notícias para o Brasil. O Brasil é um mercado foco para a Miriota. América Latina e dentro da América Latina o Brasil é foco proativo. O Brasil está, primeiro, cobertura 100%. Quantos, cara? 100%. Segundo, toda a parte de estrutura de hardware completamente homologada na Anatel. E Interessante. terceiro, o espectro de frequência completamente liberado, homologado
pela Anatel, que saiu agora dia 18 de dezembro de 2024. Grande conquista. Grande Excelente. conquista, excelente trabalho da Anatel, trabalhamos em conjunto com nossos advogados, participamos inclusive aqui da Associação de Internet das Coisas, participamos em vários eventos, conversamos muito com a Anatel, ela entendeu a situação e tivemos a aprovação completa de um futuro, vou comentar algo que é informação pública, mas de um futuro, inclusive de longo prazo. A Anatel aprovou 202 satélites da Miriota pelos próximos 15 anos. A licença foi 202. por 15 anos. Podem Parabéns. ler, podem googlear, vocês vão encontrar essa informação. Não é uma questão que o Oscar está dizendo, é informação liberada e oficial. Então, Fantástico. o que eu posso dizer é, por favor, está pronto a Miriota para poder colaborar com o incremento exponencial da eficiência no Brasil e fazer o complemento perfeito com a parte espacial. O momento é agora. É agora. Eu não tenho dúvida disso e, mais uma vez, como eu comentei na introdução desse MesaCast aqui, hoje nós estamos tendo a oportunidade de conversar sobre um tema importante, super atual, super relevante e ainda pouquíssimo explorado pelo Brasil, na verdade. O Brasil é um prato cheio onde esta tecnologia pode usufruir o país, dar um benefício para a população, para as empresas assim, eu diria inimaginável. Inimaginável. Vou dar alguns exemplos, se você me permite. Por favor. Vamos ver. Agricultura. Os casos de uso é impressionantes. Toda a parte de pluviômetros, toda a parte de vento, umidade do solo, fator de crescimento das raízes, qualquer tipo de sensor, bombas, válvulas, toda a parte de gado que tem que ser feita uma análise exatamente para poder atender os requisitos especiais de exportação de carne, ok? Movimentação das coisas, da produção, traçabilidade, eficiência, registro, confirmação, redução do custo de seguro dos fretes, porque as seguradoras passam a ter informação dos índices de risco, informações que antigamente ou não se tinha ou era muito caro adquirir. Monitoramento de infraestruturas críticas. Exatamente, entendeu? Remoto. Recuperação de ativos quando por algum motivo some. Na agricultura é um prato cheio, é uma área que eu adoro e eu tenho a sorte de ter um consultor privado. Quem é o consultor privado na agricultura é meu pai. Meu pai tem 90 anos, ele é engenheiro agrônomo. Quando eu explico para ele, ele é o meu fã número 1, eu aprendo com ele. Eu tenho a sorte, meu pai está vivo, me encontro com ele todas as semanas, moramos na mesma cidade. Sim. Eu voltei para o meu país depois de 31 anos, e um dos prazeres que eu tenho, cada 15 dias eu saio almoçar com ele e eu falo, pai, hora da aula. E eu pergunto tudo para ele. E ele me comenta na linguagem dele da época. Demais. E ele fala, filho, mas dá para fazer isso com satélite? Dá, pai. Ele não acredita. É meu fã número 1, porque os conceitos da agricultura são os mesmos. O que mudou agora é a tecnologia para acelerar e facilitar. E eu entendo perfeitamente o que você está falando, Oscar, porque é muito comum, exatamente o que você acabou de falar aqui na X. Quando a gente fala, a gente consegue gerar esse tipo de dados, sei lá, o nível de umidade do solo. Todo mundo, mas dá para fazer isso com satélite? Não vamos entrar no mérito aqui de explicar a tecnologia, não é o caso, mas dá para fazer? Dá para fazer. Esse dado existe? Existe. E existe a nível nacional, por exemplo. Existe. Pô, pegando esse gancho, vou me atrever a dar um exemplo, que é um desafio grande para todo o país. Ora, presidente, me lembro do presidente Barack Obama nos Estados Unidos, George Bush, etc., sempre falando da necessidade de atualização, reforma, atualização da infraestrutura, das obras de arte. Obras de arte, viadutos, pontes, grandes muros de contenção, etc., né? O Brasil não é diferente. Claro. Grande parte dessa infraestrutura brasileira já fazem 50, 60, 70 anos, uma grande proporção. Naturalmente, aí não está se falando da qualidade que foi melhor, pelo contrário, naturalmente está na hora dessa infraestrutura pedir, solicitar reforço, reforma, substituição, etc. E para isso, infelizmente, já começam a acontecer alguns incidentes, que inclusive
culminam em tragédias por vezes. Lamentavelmente. Né? Lamentavelmente, em dezembro tivemos a queda de uma ponte, mas no norte do país, onde algumas pessoas vieram a óbito. Mas eu quero trazer isso, o desafio de monitorar. Os sensores lá para medir vibração, peso, se está cedendo, não está cedendo o terreno, aí os vários, também não vou entrar no mérito aqui de entrar no detalhe da engenharia, né? Os sensores até estão lá presentes. E aí, voltando ao que você falou, como comunicar? Imagina quantos viadutos, quantas pontes, quantas estruturas, né, de contenção existem espalhadas num país igual ao Brasil. Se isso nos Estados Unidos entra presidente, sai presidente, por vezes eu vejo nas campanhas presidenciais e logo que assume, anúncios de grandes investimentos, né, em recuperação da infraestrutura do país, principalmente infraestrutura viária, seja ela ferroviária ou rodoviária. Isso no Brasil, então, de algum tempo para cá, mês sim, mês não, a gente tem notícia, e infelizmente, de alguns incidentes acontecendo. Por exemplo, internet das coisas, toda essa conectividade que você está comentando. Vem ajudar. Vem. Eu posso ser mais atrevido que você um pouco, Oscar, você me permite? É fundamental. Não é nem só ajudar, apoiar. Não, é fundamental para que isso funcione, para que essa segurança realmente haja um upgrade na segurança do país. Exatamente. A grande vantagem é que, como eu comentei faz uns 10, 15 minutos, com a otimização dessas tecnologias, com os lançamentos de satélites de órbita baixa, que no caso é a mesma tecnologia que a Myriota usa, são pequenos satélites, nanosatélites que chamam, que circulam em torno da Terra e circulam no Brasil. Este custo para poder ter acesso a essa tecnologia caiu muito. Isso permite massificar e colocar em muitos pontos que antigamente não era viável. Nós brasileiros sempre falamos, mas isso é muito caro, isso é coisa para os Estados Unidos, isso é coisa para as grandes potências, isso é coisa lá para os alemães, para os ingleses. Mas isso cabe no Brasil? Cabe. Lembremos sempre, a referência de custo de qualquer tecnologia é uma coisa, o que importa no fim do dia é o benefício que ele vai ter. O que ocorre é que, ultimamente, esta tecnologia que vem fazer parte do que se chama do novo setor espacial, o que se chama, os americanos chamam de New Space Sector, esse tipo de tecnologia, ela quebrou um paradigma mais ou menos uns 12, 13 anos atrás. Antigamente, só entidades governamentais ou empresas privadas monstruosamente grandes, de milhares de milhões de dólares, tinham acesso aos satélites. Hoje, com a redução de custo de lançamentos de satélites, redução de custo de construção de satélites, redução de ciclo de desenvolvimento e construção de satélites, permitem que empresas menores com acesso à tecnologia possam lançar. Só que aí tem um detalhe, não basta ter o dinheiro, não basta ter o projeto, não basta lançar, tem que saber operar e isso volver um business. Por isso que aplicar. E já vou chegar na questão de custo. Por isso que, lamentavelmente, como qualquer business novo, que é o New Space Sector, é um deles, muitas empresas não conseguiram sair do papel. Sim. Ou saíram do papel, fizeram o primeiro lançamento e pararam aí. Não basta somente ter isso. Tem que ter a experiência, o time correto para operar isso. Entendeu? Esse é um dos motivos que muitas vezes alguém me pergunta, puxa, Oscar, a Myriota está chegando no Brasil, se está internacionalizando. Será que vai estar aqui amanhã? A Myriota tem 11 anos. Excelente. Não é uma empresa de 1 ano ou 2 anos. O roadmap dela é muito grande. Acabou de receber a licença para operar no Brasil por 15 anos, daqui para frente. 202 satélites. 202 satélites. Vai pouco a pouco. Então, com a redução de custo de tudo isso, permite viabilizar muitos projetos que antigamente todos nós adoraríamos ter, mas era economicamente viável e a gente simplesmente focou naqueles 3, 5% que é o famoso não tem jeito, vamos ter que pagar para colocar isso. Hoje não, caiu o preço. E lembremos, o que importa no final do dia é o retorno de investimento, o benefício que ele vai dar e principalmente a rapidez de adotar isso. Não adianta fazer aqueles prazos gigantescos, aqueles projetos monstruosos. Cara, tá ótimo, tá aqui o planejamento, tá aqui o timeline, como diz, projeto de 8 anos. Meu amigo, 8 anos para implementar isto? Não, isto tem que ser rápido, uma tecnologia fácil de integrar e a Myriota tem toda uma plataforma para
habilitar de maneira absurdamente rápida projetos pilotos. Eu vou dar um exemplo interessantíssimo. Temos um partner, que eu não vou dar o nome aqui, no México, Sim. que ele consegue fazer uma prova de conceito em 24 horas. Como ele consegue fazer isso? Por um motivo muito simples. Ele tem as diversas tecnologias de elementos para colocar um terminal independente do negócio já pré-montadas, Legos. E ele criou um Lego com isto, da Miriota. Um Lego. Então, na hora que um cliente pede um piloto, ele pega uma caixa, um enclosure que chama, um terminal, e coloca os Legos necessários para esse business case que libera para o cliente. Uma vez que a prova de conceito com 3, 4 terminais deu certo, aí ele volta, faz o desenho e miniaturiza. Mas a prova de conceito, quem diz que a prova de conceito tem que ser com o terminal final? Prova de conceito, isso o próprio nome diz. Vamos confirmar se realmente isto funciona. Funciona. Funcionou? Ok, agora vamos para uma prova massiva para ver se a escala dele vai atender. Sim. Então, isto era possível 10 anos atrás? Nem imaginar. Longe. Então, longe. O jargão dele, no México, a gente acha que se fala no Brasil, o mote dele é prova de conceito em 24 horas. E ele vai começar a colocar a Miriota nisso. Então, respondendo a tua pergunta, voltando, se a tecnologia ela é economicamente viável. Eu vou soltar algo aqui na mesa, que todo mundo, no início, muita gente me criticava, mas eu gosto muito porque eu sou provocador, porque é assim que eu aprendi. Certo. No mundo satelital, todo mundo critica o preço da comunicação. O que eu posso dizer para vocês é que isto custa uma fração de uma comunicação satelital normal. Padrão. Padrão. Das exatamente. Conhecidas até o presente momento. Exatamente. Aplicado. Esse é um ponto. E outro ponto é um aspecto técnico, mas é fundamental. Quando você vai colocar a tecnologia satelital de IoT em lugares afastados, que a gente chama lá no fim do mundo, e o Brasil é um exemplo clássico por as distâncias gigantescas que tem, um dos grandes problemas é como você vai alimentar o sensor, como você vai alimentar de energia esse terminal se está no meio do nada. Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. É um grande limitador de várias ideias, vários projetos. Cara, está tudo ótimo, mas a comunicação custa X, ou que a estrutura para que a comunicação funcione custa 20X. Inviabilizou o projeto. E, além do mais, alguém tem que depois cuidar para que essa estrutura que gera energia não pare por falta de manutenção. Resista ao tempo ou, infelizmente, suma, né, de uma hora a outra. Esse foi um dos motivos pelo qual a Miriota teve um grande sucesso na Oceania, na Austrália, Nova Zelândia. Qual é que é? Ela é a empresa, a constelação que permite ter um meio de comunicação satelital mais eficiente do mundo. O que significa isso? O volume de energia que precisa este meio de comunicação da Miriota, ela é tão baixo, que te permite ter anos sem ter comunicação externa, sem ter que trocar. Não precisa de painel solar, em alguma não precisa externa, com painel solar, não precisa de bateria externa, basta pilha. Buscar pilha. Sim, pilha, essa pilha de controle remoto de televisão, essas pilhas AA, dupla A, que chama. Você pode colocar 2 a 4 e funciona anos. Essas pilhas de lítio, que agora são super comuns, vendem em qualquer lugar, você pode comprar lá pelos sites, etc. Então, essa é uma das 32 patentes que tem a Miriota, registradas em mais de 170 lugares. 32 patentes. Tem patentes para muitas coisas, é uma empresa que protege muito sua tecnologia, porque custou muito ter isso. Com certeza. Okay? Isso está disponível hoje para o Brasil. Muito bacana. Oscar, nosso tempo vai avançando, infelizmente a gente... Tá ótimo. Gente, nós nem começamos a entrar direito, não falamos nada, não caracterizamos nada, o objetivo não é esse, e também porque não teríamos tempo de entrar em algum detalhe maior, em algum desses aspectos que foram comentados aqui. Para encerrar essa nossa conversa rápida aqui, mas eu tenho certeza que nós ainda vamos conversar bastante, vamos ter outras oportunidades. Por favor, toda vez que vier a Brasília, a gente faz uma nova rodada aqui no MesaCast. Com o maior prazer. Eu tenho uma curiosidade, imagino que outros devam estar se perguntando. Essa atualização de dados, né, essa provimento dessa comunicação, logicamente, não é online. Os satélites eles fazem as suas órbitas,
né? Ele passou, o dispositivo está sendo, vou usar uma expressão, iluminado naquela fração de segundos por um satélite que está passando aqui agora, e aí se transmite o dado nos dois sentidos. Exatamente. Né? E daqui a pouco, daqui a alguns minutos ou horas, vai passar o próximo satélite, e assim sucessivamente a coisa. Como você comentou, um número, pelo menos para mim, bem impressionante, ou seja, uma constelação aí de 202 satélites no futuro, né, perseguindo essa meta. A Miriota tem uma espécie de roadmap em termos dessa frequência de atualização, o que seria hoje. Eu sei que oscila, etc. Em termos médios, em grandes números, tem todo, nada detalhe. O que eu posso comentar basicamente é, vamos lá, a arquitetura desta constelação, ela foi feita para você poder coletar informações, ok? Em lugares afastados idealmente. Correto. Demos um pequeno exemplo. Quando você tem, por exemplo, numa região afastada, um tanque repositório de água para algo vital de agricultura ou de bebedouro de gado, etc., uns tanques grandes, estamos falando de tanques grandes de 10, 20, 30, 50 mil litros. No Brasil a gente chama muito, é comum usar o termo cisternas. Essas grandonas. Sim. Uma cisterna, vamos ver assim, adiantaria eu colocar alguma internet satelital nela para poder coletar e medir o nível dela e poder tomar as ações? Sem dúvida alguma, é uma solução. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Na nossa qualidade de grande produtor de grãos, sim, imagina isso nos silos. Sim, sim. É uma alternativa, sem dúvida alguma. E, de fato, se está usando hoje no Brasil. Funciona, funciona. O grande desafio é que você vai poder colocar naqueles lugares mais críticos. Por quê? Porque ela tem seu preço, tem seu custo. É lógico. Se você quer massificar, você tem que reduzir o custo. Correto. Tá? Agora, pense comigo, um tanque de 30 mil litros de água e você coloca para pouco a pouco começar a utilizar água e você quer saber o nível, de que adianta você ter a informação cada segundo, cada 10 segundos, cada minuto que estava... O nível da água não desce tão rápido. O custo dessa informação não compensa. E você está todo lindo, maravilhoso, do outro lado, recebendo a curva cada 10 segundos de como está o nível. Correto, mas o que ocorre é que esse tanque... Eles vaciam em 3 dias. Eles vaciam em uma semana. Então, de que adianta você ter informação online real time? Você está pagando por algo que não vai fazer diferença. Que não vai te agregar valor. Não vai te agregar valor. Que tal você ter uma tecnologia que custa uma fração da tecnologia atual, uma fração, e te dá informação no nível suficiente para você tomar a decisão? Por exemplo, na Austrália tem casos onde tem um produto de um partner lá, de um fabricante, que é impressionante. Ele reduziu o custo brutalmente, só que antes dele construir isso, ele foi a campo e perguntou para as empresas que precisavam de informação. Você não vai acreditar qual foi a resposta dos usuários e das empresas que precisavam dessa tecnologia. Todo mundo achava, puxa, mas se o cara é online real time e precisa a toda hora, a resposta do cara foi, cara, se você me dar informação 4 vezes por dia, cada 6 horas, eu não preciso mais. Falei, como assim? Só isso? Sim. Por quê? Porque não adianta eu ter a maior informação, porque eu não tenho poder de reação e não vai fazer diferença. E não vai fazer diferença. O cara passa de pagar um monte de dinheiro por algo que ele não usa e passa a pagar o que ele de fato usa. E o efeito final de toma de decisão é tão eficiente como a outra. Agora, lembremos, se está comparando em lugares onde hoje não tem nada. Não tem nada. Você não quer comparar... Isso é muito importante, então, essa comparação. Da onde parte a comparação? Não adianta dizer, puxa, Miriota, eu quero passar a ter a informação como eu tenho na minha casa, na cisterna, na cidade. Ok, mas aqui você tem rede celular e na outra você não tem nada. Então você está querendo comparar extremos. Nada contra o estado da arte. E aqui na cidade você tem milhões. Milhões. Lá você tem uma no meio do nada. Então, de que adianta você comparar? Então vamos lá, vamos ser realistas. Pega algo que seja economicamente viável, algumas vezes por dia, porque você não tem mais poder de reação e você pode massificar. Tem que lembrar disso. A comparação é com algo que você não tem hoje nada. É lógico. E aí eu sempre, para finalizar esta parte, digo, aquela máxima, algo que me faça o efeito necessário é melhor do que nada. Nada, sempre, com certeza. E mais uma vez, informação tem custo. Para todo custo, se não houver um benefício atrelado a ele, a equação não fecha. Aquela famosa situação que vocês me dão aula, na informação espacial.
Cara, mas eu quero revisitas de X em X horas, minutos. Meu amigo, vamos lá. Algumas vezes é viável, outras não. Só que vai custar 70 vezes mais o número de passagens de satélite para ter as imagens. Gente, eu vou agradecer. Como eu falei de início, para mim foi super relevante essas informações. Eu confesso aqui de público, lógico, eu conheço o conceito, internet das coisas, já tive em alguns eventos, etc. Mas para mim realmente é uma novidade e modestamente eu sou do ramo, mas é uma novidade. Algumas características, cenários, cenários, tem cenários, alguns aspectos que foram comentados aqui nesse MesaCast. E para a X, Oscar, faz todo sentido essa parceria, esse acesso a essas tecnologias, a esse canal de comunicação, essa conectividade, porque nós somos um grande gerador de informações a partir do fusionamento de dados originários de várias fontes. Exatamente. Eu fico imaginando, como você comentou, ou seja, a gente unir a dados obtidos, adquiridos através de satélites de observação da Terra, com um detalhe do dado do sensor que está instalado na base de uma determinada torre de transmissão. E a evidência do que está ocorrendo a campo. E a torre de transmissão não vai ser abalada de um dia, sequer de um dia para o outro, como você comentou. O pilar do viaduto, ele não vai ruir numa questão de um dia, ou sequer de mês. Eu sempre digo, muitas vezes para clientes, para os usuários, digo, você vai tomar uma ação às 3 da manhã, 24 de dezembro? É interessante, é verdade. Outra provocação, e só para finalizar do meu lado, podemos deixar para outro momento, mas os casos de eficiência, de benefício, de otimização de custo, de benefício para a população, cada dia eu fico surpreso. Tem um caso, por exemplo, um pessoal lá na Austrália que estão fazendo, você não vai acreditar, sabe onde estão colocando? Está finalizando o piloto agora e as contas fecham. Estão colocando internet satelital, não sei como fala em português, quando você gera mel, tem uns painéis de abelha. Painéis? Abelha, Abelha, tá? Colmeias. Colmeias, para monitorar a colmeia. Acredite se quiser. Por quê? Porque isso evita que a pessoa vá na colmeia à toa quando ainda não tem mel. Otimiza o custo. Só vou dar um dado na Sul-América, porque eu não tenho o dado do Brasil. Só numa região da Argentina tem 2,3 milhões de colmeias. Eu não imagino quantas deve ter no Brasil. Sim. Tem outros casos, por exemplo, para você fazer monitoração, boias marinhas, para ter a eficiência da pesca. Oscar, como que você vai colocar em boia marinha um negócio satelital? Existem boias que elas flutuam, pegam dados, ficam 1 hora, 2 horas e depois elas submergem de novo para verificar o volume de peixes, depois elas sobem e soltam a informação. Existem boias dessas. Você pode colocar, por exemplo, esta tecnologia para monitorar gado, camelo, cavalos na Mongólia, vibração de pontes, ou seja, em teoria, qualquer grandeza que você precise informação ou mandar um comando, você pode ter esta tecnologia. Oscar, mais uma vez excelente. Agradeço muito a sua presença aqui conosco. Tenho certeza que brevemente a gente vai estar gravando a continuação dessa nossa conversa. Esse é um assunto, é uma novidade, não vou dizer que maior ainda para o Brasil, mas por as aplicações na característica do nosso país. Como você comentou, é impossível de listar. As aplicações. A Miriota, o que eu estou aprendendo nesses dias, nesses contatos com a Oscar, já que remontam aí de alguns meses, eu fico cada vez mais impressionado com o potencial, a aplicabilidade e o benefício, seja para o Estado, seja para os vários setores verticais do setor privado, enfim, para a sociedade como um todo. Muito obrigado, Oscar. Imagina. Mais uma vez, parabéns à Miriota e vamos juntos, vamos trabalhar. Muito obrigado, foi um prazer imenso estar por aqui e, por favor, estamos à disposição. Joia. Falou.